E aí, me fala uma coisa, você já ouviu falar acerca da parábola dos dois filhos? Quem era o melhor? Aquele que falou que ia e não foi? Ou aquele que falou que não foi e depois ele ia? Você sabe a diferença entre arrependimento e remorso? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema As Parábolas de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo por aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde está escrito inscreva-se, não perca essa oportunidade, vá se inscrevendo no canal, porque tudo aquilo que eu posto você recebe em primeira mão. E não deixe também de fazer o seu comentário. Se você gostou ou não dessa videoaula, deixe o seu comentário. Tá vendo esse like, tá vendo esse joinha aí, ó? Dê um tapinha nele, vai curtindo também essa aula, que isso é muito importante. Deixa eu fazer um outro pedido para vocês, tá? Compartilha essa aula com alguém. Aqui debaixo no YouTube tem aquela parte compartilhar. Ou se você clicar no vídeo, em cima aparece uma setinha assim, compartilhar. Clica e compartilha com alguém. Compartilha no seu Face, compartilha no seu Instagram, compartilha por e-mail, compartilha no WhatsApp, porque isso é muito importante. E outro detalhe, no final da aula eu tenho um presente especial para te entregar, tá bom? Ó, espera aí que no final da aula eu tenho algo muito importante para entregar para vocês. Realmente é um presente. Lição de número 9, o perigo da indiferença espiritual. Leitura bíblica em classe no Evangelho de Mateus, capítulo número 21, do verso 28 ao verso 32. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, do verso 28 ao verso de número 32. Hoje nós vamos falar sobre uma parábola pouco conhecida, mas com aplicabilidade profunda, com uma aplicabilidade realmente extraordinária. A parábola de hoje é a parábola dos dois filhos. Tá? Para muitas pessoas ela é uma parábola nova ou uma parábola desconhecida. Eu particularmente, 25 anos de fé, nunca ouvi ninguém pregar acerca da parábola dos dois filhos. Que eu me lembre, nunca ninguém pregou sobre essa parábola. Então essa parábola realmente ela tem alguns detalhes preciosos, tá bom? O primeiro detalhe que nós precisamos entender que é o seguinte, que essa parábola, ela, como eu disse, ela é desconhecida para muitos, mas a sua aplicabilidade, ela é atual, necessária e urgente. Por quê, Fábio? Porque ela vai retratar de grandes verdades, e uma dessas verdades que ela vai tratar é a seguinte, acerca do perigo da indiferença espiritual. Essa parábola vai nos apresentar o perigo de nós trabalharmos, de nós olharmos, de nós encararmos a vida espiritual com indiferença, com aquela palavrinha, tanto faz, tanto deu, se a água está subindo para cima ou se ela está descendo. É claro que a água tem que subir para cima, né? Mas é o ditado que se diz, né? Se a água está subindo ou se ela está descendo, não importa. Ou seja, a pessoa é indiferente, a pessoa é insensível ao espiritual. A segunda coisa que essa parábola ela tem de verdade para nós é a necessidade de obedecer à vontade de Deus. Isso é fundamental, queridos. Existe uma vontade soberana de Deus e obedecer essa vontade é indispensável. Uma outra coisa que nós observamos dessa parábola, que ela é relatada apenas no Evangelho de Mateus. Por quê? Querido, preste atenção. O Evangelho de Mateus foi escrito para quem? Foi escrito exclusivamente, naquele momento, para atender o que? A demanda da comunidade judaica. Mateus, ele era judeu. E ele escreve unicamente para atender o povo de Israel. Aí tem uma grande sacada. Eu preciso entender que essa parábola ela é destinada a priori aos filhos de Israel. Ela é destinada a priori à comunidade judaica. Isso é fundamental, tá? E qual é a moral, Fábio,
dessa parábola. No final eu te falo. No final eu vou definir essa parábola em uma sentença e é algo especial, tá bom? Tópico primeiro, interpretando a parábola dos dois filhos. Ponto 1, o contexto da parábola. Aqui eu quero que você... Quem são os personagens dessa parábola? No meu ponto de vista, existem alguns personagens centrais, tá? A primeira coisa que eu quero que você olhe para essa parábola como uma família. O autor não trouxe essa visão, mas eu quero que você olhe com essa visão, como uma família. Por quê? Porque o texto me informa que um homem tinha 2 filhos, mas na verdade esse homem era pai. E esse pai pediu para quem trabalhar na sua vinha, no seu negócio? Os seus próprios filhos, ou seja, era um negócio da família. É um pedido de um pai para um filho. Então o que eu quero que você pega é o seguinte: quem são os personagens dessa família de forma genérica? A família, tá? Quem é o segundo personagem? O pai. E o pai aqui, ele não é somente pai, ele é um empreendedor, ele é um fazendeiro, ele é um homem de negócio. Ele tinha um negócio e esse negócio precisava neste momento do auxílio dos seus filhos. Então, olha que interessante, o segundo personagem é um pai e um empreendedor, é um pai e um fazendeiro, é o pai e um homem de negócios. O terceiro elemento, o terceiro personagem dessa parábola são os 2 filhos. Tá? Eu não sei quem que é o mais velho, quem que é o mais novo, isso não me importa, tá? Mas ele tinha 2 filhos e 2 filhos com atitudes diferentes. E isso é muito interessante nós observarmos. Eu tenho uma grande aplicabilidade aqui, eu gosto muito de pregar sobre isso, e quando eu falo sobre esses 2 filhos, quando eles fazem coisas diferentes, e isso realmente a nossa vida ela é assim. Nós temos uma família, uma casa, e temos filhos, e eles têm atitudes diferentes. Isso não pode realmente nos surpreender, porque pessoas terão atitudes diferentes em pedidos iguais. E o quarto personagem, vamos dizer assim, que aparece nessa parábola é a vinha, tá? Ele cuidava de uvas. Ele fazia, não sei se ele fazia, mas ele cultivava uva. Ele tinha uma vinha. Isso é fantástico, porque vinha me remete a quem? Vinha me remete a Israel. Vinha me remete à nação judaica. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, pelo amor de Deus, tá? Eu vi o autor fazendo isso e vocês não podem fazer isso, tá bom? Pegar os 2 filhos e tentar ajustar ele como um é Israel, o outro é meretriz, o outro é pecador. Não, negatividade. Eu estou falando, por isso que eu usei a primeira ideia, é uma família. É uma família, o pai está trabalhando dentro de uma família, ele é uma família e ele tem filhos diferentes, tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado para eu falar, aquele que falou que não ia, aquele que falou que ia e depois não foi, é Israel. Aquele que falou que não ia e depois foi, são os pecadores e os publicanos. Olha, peraí, Mateus ele era o quê? Publicano. Mateus era o quê? Cobrador de imposto. Mateus ele era o quê? Ele era alguém que, olha que interessante, que considerado um traidor para a nação de Israel. E Deus o chamou e ele era o quê? Judeu. Então tira essa ideia de que publicano era alguém extremista, era algo particularmente de outra nação. Não, publicano sim, era da comunidade judaica, mas era segregados, eram olhados com um olhar mal visto. Então você tem que entender a moral dessa parábola, tá? Você tem que entender os elementos dessa parábola. Ponto 2, o assentimento puramente verbal. Querido, na nossa lição, eu sei que o autor escreve muito bem e ele escreveu de forma assim muito, de uma forma brilhante, mas eu quero resumir o que ele disse nesse ponto 2, que muitas pessoas não vão entender. O que ele quis dizer era o seguinte, o cerne, o ponto central desse ponto 2 é o problema de falarmos e não agirmos. Porque o assentimento aqui é quando você decide fazer alguma coisa.
É quando você toma uma decisão de fazer uma coisa. E essa decisão aqui, ela foi puramente verbal, ou seja, foi só de lábios, não foi de coração. É por isso que o autor vai trabalhar aqui. Então, qual é a moral desse ponto 2 que você tem que levar para a sua classe? O problema de falarmos e não agirmos. Por isso que eu gosto muito daquele ditado: papagaio também fala, mas ele não faz nada. Ou seja, o problema nosso é de nós falarmos muito e fazermos pouco, ok? É esse o ponto, tá? E aí eu continuo aqui dizendo o seguinte: falamos que iremos fazer e não fazemos aquilo que prometemos. Esse é um problema muito sério. Eu não posso viver de palavras, eu tenho que viver de atitudes. Ponto 3, a negação verbal. No meu ponto de vista, o filho fala a verdade. Preste atenção no que eu estou querendo te dizer. O filho disse o seguinte: pai, o pai chega e fala: vamos trabalhar na minha vinha, filho? Vamos trabalhar no negócio da nossa família? O que o filho disse? O primeiro disse: eu não vou. Mas depois ele pensou bem e falou assim: eu vou. Você acha que ele mentiu quando ele falou que ele não ia? No meu ponto de vista, ele não mentiu. Ele falou assim, o que ele falou naquele momento, eu não sei por que razão ele falou aquilo. Eu não sei se foi por ódio, por rancor, por alguma birra, porque ele não queria realmente, porque ele era vagabundo, eu não sei. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que ele tomou uma decisão: eu não vou, pai. Mas a ideia está no mas, na adversidade, que daqui a um pouco nós vamos trabalhar esse ponto. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que ele falou a verdade. Ele falou que ele realmente não ia. Então, no meu ponto de vista, o filho fala a verdade, mas o que transformou os não em sim foi o arrependimento. Então, olha que interessante, o primeiro filho olha para o pai e diz não, depois ele faz, ou seja, ele estava dizendo sim. E o segundo filho fez o contrário, ele falou assim, vou, como se ele estivesse falando sim, na atitude, não. Olha que interessante, no primeiro filho, o que transforma o não em sim é o arrependimento. E no segundo filho, o que transforma o sim em não é o que? A indiferença. Pegou essa? Leva isso para a classe, que isso é fenomenal. Ponto 4, uma adesão operativa, ou seja, ambos aderem a alguma coisa. Adesão é aderir a alguma coisa. Ou seja, eles aderiram a alguma coisa, um de forma positiva e o outro de forma negativa. Neste ponto, eu quero salientar as palavras sábias de Salomão. Olha o que Salomão diz: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Olha a sabedoria deste homem. Salomão diz que melhor é o final e não o começo. O que Salomão queria dizer? A ideia que Salomão transmite aqui, que o seu êxito, a sua vitória, a sua glória, vamos dizer assim, não está no começo da sua vida ou no começo das coisas, está no final. Porque quantas pessoas começam um curso de inglês e não termina, começam um curso de idioma e não termina, começam um curso de teologia e não termina, fala, amanhã eu vou começar a emagrecer, e esse amanhã nunca chega, ou quando ele começa, ele não termina. Quantas pessoas começam a ir na igreja e não terminam? Claro que para terminar de ir na igreja somente com a morte, mas você consegue me entender que Salomão traz uma grande verdade: melhor é o fim do que o começo? Ou seja, esse ponto ele é fenomenal. É isso que eu preciso entender, que o que vale é o término, é o final dessa coisa. Então olha que interessante, o segundo filho, vamos dizer assim, ele falou que ia, mas ele não terminou. Teve êxito? Não. O primeiro disse, eu não vou, ele começou mal. Depois ele falou assim, eu vou, e fez, terminou bem. Querido, preste atenção. Você pode até ter começado errado alguma coisa na tua vida. O empreendimento, a tua família, os teus negócios, um relacionamento com Deus. Você pode até
ter começado errado, mas não termine ele de forma errada, porque você vai ser lembrado, não pelo começo, mas como você terminou a sua vida. Vamos para o próximo ponto, tópico 2. Quando as palavras não se coadunam com a prática. Ponto 1. Palavras estéreis. Irmão, preste atenção. Neste ponto, eu quero que vocês entendam o seguinte, que a obediência nunca esteve atrelado às palavras, mas a prática. Eu volto a repetir, papagaio também fala. Se você diz que obedece a Deus e não pratica a sua palavra, não adianta nada. O que adianta nós falarmos que ama e não amamos? Não adianta nada. Eu preciso ter isso na minha mente, tá? Que obediência tem que estar atrelado à praticidade, não apenas a palavras. Queridos, preste atenção, ainda no ponto 1, palavras estéreis. Preste atenção no que eu vou dizer. Palavras ditas só ganham vida quando colocamos em movimento suas letras. Ou seja, palavras faladas e não praticadas, ela não tem vida, ela não tem brilho. Preste atenção, querido, o que mais temos hoje são discursos floridos, discursos enfeitados, mas a sua prática estão desbotadas. Ou seja, o discurso tem brilho, o discurso tem cor, a prática está desbotado. O amarelo não é amarelo, o verde não é verde. O preto ele não é preto, ele está perdendo o que? O seu brilho, a cor real dele. Ou seja, não basta termos um discurso bonito, não basta termos um discurso fenomenal, temos que ter práticas constantes nas nossas falas. Ponto 2, o arrependimento conduz à prática. Qual a diferença entre arrependimento e remorso? Querido, preste atenção. O remorso sempre, ambos tiveram tristeza, ambos tiveram um sentimento ruim. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, remorso, quando você sente remorso, ele não tem fé. O remorso é a ausência da fé. Quando não tem a fé, a pessoa sente um remorso. O arrependimento é quando a pessoa coloca o elemento chamado fé. Então olha só, se eu tiro o elemento fé, se eu tiro ele, a pessoa sente um remorso. Então, remorso é a pessoa sente um pesar do que fez, um peso na consciência, mas ele não teve fé. Ou seja, faltou o elemento fé, faltou o ingrediente chamado palavra de Deus. O arrependimento é diferente. O arrependimento, na verdade, ele está embutido dentro a fé. A fé faz a pessoa a não praticar mais aquilo. A fé faz a pessoa a lutar de uma forma impressionante para ele não mais cometer aquele erro, que ele realmente ele para e pensa, nossa, o que eu fiz? Ele começa a praticar, a fazer coisas para desconstruir, vamos dizer assim, aquilo que ele tinha feito. Então, o que vocês precisam entender é o seguinte, que a diferença entre fé e remorso é o elemento chamado fé. Queridos, olha que interessante, o ponto de número 2. Palavras e ações devem se coadunar. Precisamos ter muita coerência. Coerência no que, Fábio? Olha só, eu preciso ter coerência entre o ser e o ter. Olha que interessante, não basta eu ter, eu preciso ser. Mas todo mundo que é, tem aquilo que é. Isso é fenomenal. Quando eu falo ter aqui, eu não estou me referindo a ter posses, mas eu estou me referindo a você ter aquilo que você diz que é. Aquilo que você afirma que é. Então por isso que precisa ter muita coerência entre o ser e o ter. Ou seja, o ter tem que estar atrelado ao ser. Se eu falo que eu sou amor, eu preciso ter o amor. Eu só consigo ter o amor se eu exerço o amor. Você consegue me entender? Para eu ser, eu preciso ter. E ninguém tem se ele não é. Querido, você não pratica aquilo que você não é na prática. Você pode enganar, mas isso dura um curto momento, porque você não é aquilo que você fala que é, porque uma hora você vai revelar realmente quem você é. Então eu preciso ter coerência entre o ser e o ter.
Eu preciso ter coerência entre o falar e o agir. Por isso eu volto a repetir, papagaio também fala. Estou cansado de ver palavras bonitas, ações podres, ações desumanas, ações não cristãs. Então precisa ter uma coerência. Uma outra coisa que eu preciso que vocês entendam. Nós precisamos fazer com que a teologia eu preciso entender que teologia e prática são coisas inseparáveis. Fábio, mas eu nunca estudei teologia, querido, não estou falando de teologia acadêmica. Quando eu leio a Bíblia, eu faço teologia. Ou seja, quando eu falo de teologia, eu estou falando dos ensinamentos de Cristo. Ou seja, os ensinamentos de Cristo e a prática são algo inseparáveis. Então, por isso que esse ponto é fenomenal. Palavras e ações devem se coadunar, ou seja, o ser e o ter, o falar e o agir. A Bíblia e a prática têm que estar interligados entre nós. Tópico de número 3, um chamado a fazer a vontade de Deus. Querido, ponto 1, a impossibilidade da obediência à lei. Eu já cansei de falar, eu vou repetir nessa aula aqui, tá? Jesus, ele estava combatendo quem aqui? Os extremos da lei. Jesus nunca combateu a lei. Ele disse em Mateus 5,17 que ele veio cumprir a lei. Tá? Ele não veio jogar ela fora, ele não veio desfazê-la, ele veio cumprir. Eu já expliquei várias vezes aqui que a palavra lei em grego é telos, ou seja, ele é aquele que faltava da lei, ele completava a lei. Ok? Isso é muito interessante nós entendermos. Então Jesus nunca combateu a lei, porque se ele deu, Paulo disse que a lei é boa, como ele vai combater? Eu já expliquei isso várias vezes, em muitas aulas aí no canal que eu explico acerca disso. O que ele está combatendo aqui são as interpretações humanas acerca da lei. É isso que ele está combatendo. Quer ver um exemplo hoje? Há muitos anos eu fui ensinado dentro da minha igreja, que eu amo ela, Assembleia de Deus, que mulher não poderia raspar perna. A mulher tinha que ficar com um pelo desse tamanho na perna. Querido, olha que interessante. Isso foi uma interpretação que eles fizeram de um texto sagrado. O texto fala isso? Não. O texto não fala isso. O texto não fala isso. O texto nunca falou isso. Mas os homens entenderam que deixar o pelo crescer da mulher é santidade. Então, se Jesus estivesse aqui, ele iria combater o quê? A lei. Lei de quem? Dos homens. A interpretação que os homens fizeram desta lei. Você conseguiu me entender? É isso que Jesus está combatendo, a má interpretação das Sagradas Escrituras. Ele nunca combateu a palavra dele, aquilo que a Torá que ele deu lá no Monte Sião. Não, nunca ele ia combater aquilo, ele veio cumprir ela. Paulo diz que ela é santa, boa, perfeita. Paulo usa o termo perfeito, ela é agradável. Filho, preste atenção que ele está combatendo o exagero, essa má interpretação que os homens fizeram acerca da lei. Ponto 2, a fé desobediente. Hoje nós temos um problema muito sério. Por quê? Porque nós queremos a bênção e não Deus a bênção. Querido, preste atenção. Quando nós vamos à igreja, quando eu me relaciono em uma comunidade cristã, um dos nossos maiores intuitos, talvez não é o seu, mas uma grande parte é assim. E tem muitos alunos seus dessa forma, que eles se relacionam com Deus para ter bênção e não ter exclusivamente o Deus da bênção. Então, olha que interessante, nós somos criados dentro de uma cultura que ter é muito melhor do que ser. Pois assim eu excluo as minhas responsabilidades. Se eu só vou ter, se eu só vou ganhar, eu não tenho responsabilidade, porque ser requer responsabilidade. Ou seja, existe a vontade de Deus sobre a minha vida. E para que eu cumpra essa vontade, eu preciso ser responsável, eu preciso cumprir alguns princípios. E esses princípios estão dentro das Sagradas Escrituras. O que é uma fé desobediente, vamos dizer assim? É uma fé que só quer para si, mas não quer doar nada, não quer ter responsabilidade, quer ter privilégios, mas não quer ter responsabilidade. Isso é muito interessante. Nós estamos infectados por essa malignidade, ou seja, de ter apenas as coisas e de não ser aquilo que Deus realmente quer que eu seja.
Ponto de número 3, o discípulo faz a vontade de Deus. Que ele presta atenção. O que é discípulo? Existem várias definições. Eu já defini o discípulo de várias formas aqui, mas hoje eu quero falar mais 3 qualidades de um discípulo. Ser discípulo não é ter um sentimento, mas é um estilo de vida. Olha que interessante. Você não se sente discípulo pelo seu sentimento. Você é caracterizado como um discípulo pelo seu estilo de vida. É o seu estilo de vida que vai caracterizar, que vai denunciar se você é ou não um verdadeiro discípulo. Ponto 2, olha que interessante. O discípulo, ele cumpre a vontade alheia e não a própria. Quem é essa vontade alheia? A de Deus. Olha o que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vontade não prevalece. O que prevalece? É a vontade dele na sua vida. O que está prevalecendo? Mostre isso para os seus alunos, que o que importa realmente na minha, na tua, na nossa vida não é o que eu penso, é o que ele pensa a meu respeito. Ponto 3, o que é ser realmente um discípulo? Discípulo não se move por sentimento apenas, mas pela palavra de Deus. O que faz o discípulo entrar em ação não são os seus próprios sentimentos, mas aquilo que a palavra de Deus diz. E, presta atenção, às vezes o que a palavra diz é contrário ao meu pensamento. Por isso que eu não posso agir. O verdadeiro discípulo não age por sentimento, porque se ele for comparar sentimento com a palavra, em algum momento elas vão se chocar. E se eu dar razão para mim, para o meu sentimento, eu não cumpro a palavra de Deus. Por isso que o verdadeiro discípulo, ele exclui o seu sentimento e ele abraça a verdadeira palavra de Deus. Por quê? Porque existe uma vontade de Deus sobre a minha vida. E eu concluo essa aula dizendo o seguinte, lembra no começo que eu falei sobre, logo da introdução, que eu falei acerca qual é a moral dessa parábola? A moral é o seguinte, somos conhecidos pelo que fazemos e não pelo que falamos. Maravilha? Pegou essa? Isso é fenomenal. A moral dessa história é justamente isso. Eu sou conhecido pelo que eu faço e não pelo que eu falo. Que o Eterno continue te abençoando, a tua casa, a tua família, os teus negócios e até semana que vem, querendo Deus. Queridos, vocês se lembram que eu falei que eu tinha um presente especial para vocês? Olha que interessante. E eu vou apresentar esse presente para vocês agora. Para quem não sabe, eu tenho um treinamento de teologia online, um curso de teologia online que são 12 matérias. E o que eu resolvi fazer essa semana? A semana da Black Friday passou e eu falei assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para os meus alunos. Muitos querem fazer o curso, mas não têm condição de fazer o curso. O que eu resolvi fazer? Eu estou gravando hoje, dia 24/11, provavelmente essa aula vai entrar no YouTube no dia 25, que é domingo próximo. Que na verdade para mim vai ser amanhã, dia 25 no domingo. O que eu resolvi? Do dia 25, nesse domingo, até o próximo domingo, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer um desconto especial. Por que eu vou fazer todo esse prazo? Porque tem aluno que vai assistir no domingo essa aula. Tem outros que vai assistir somente no outro sábado, depois de 6 dias. Então o que eu quero fazer? Eu vou deixar essa oferta, esse presente, 7 dias disponível. O meu treinamento, ele vai estar saindo pela metade do preço, é isso mesmo, tá? Pela metade do preço. Tem um link aqui embaixo, se você quer realmente fazer esse curso, não perca essa grande oportunidade. Vou deixar o link aqui embaixo, você clica nesse link, esse link vai te remeter a uma oferta especial. É esse o presente que eu estou te dando. Eu estou tirando 50% do preço dele e você vai pagar 12 parcelinhas apenas com 50% de desconto. Aproveite essa grande oportunidade, compartilhe com seus amigos, fala, bora fazer o curso do Segredinho com 50% de desconto. Que o Eterno continue realmente abençoando a vida de vocês.